És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para alcançar. És o meu alívio. Só Jesus pode trazer o alívio para as nossas almas. Só em Deus nós encontramos a paz que nós tanto procuramos e não achamos. Não encontramos porque procuramos no lugar errado. Nós procuramos paz e alegria em bens materiais, em realizações de sonhos, mas a verdadeira paz, ela mora em Cristo Jesus. Porque a paz não é algo que se pode tocar. A paz é algo que é espiritual, é algo invisível, é algo que não se vê, mas se sente. Tudo que você não vê e sente não é matéria. Então, só em Jesus nós podemos encontrar paz e alívio. Por isso, tantas pessoas encontram enfermas espiritualmente, emocionalmente, deprimidas, oprimidas, entristecidas, mergulhadas em uma profundeza de escuridão. Porque muitas delas não procuram Jesus. E você sabe por que elas não procuram Jesus? Simplesmente porque elas não querem. Não. Porque nem sempre elas têm força para ir até Jesus. Nem sempre elas se acham merecedoras de ir ao encontro de Jesus. Zaqueu viu uma multidão caminhando com Jesus e ele não entrou no meio da multidão. Ele simplesmente se pendurou em um pé de árvore. Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele roubava aquele povo. Ele era alguém que todo mundo tinha ele como um cara mau, um cara de coração ruim, que não estava preocupado se as pessoas tinham ou não dinheiro para pagar os seus impostos, porque a função dele era oprimir. Oprimir, porque aquele povo nem sempre tinha mal que comer, quanto mais pagar imposto. Mas Zaqueu subiu uma árvore e viu Jesus passar. E mais do que isso, foi visto por Jesus. Porque Jesus, ele não importa se você é um cobrador de imposto, se você é um prostituta, se você é um ladrão, se você é um homicida, se você... Seja lá quem quer que você seja. Jesus não está importando com a sua veste de imundícia. Mas ele importa que dentro desta veste tem um ser humano, que foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus. Essas pessoas não conseguem encontrar a paz e o alívio porque tem uma multidão que os impede. E o que Jesus nos ensina nos seus evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas, João. O que você vai vendo repetidamente? Quais foram as pessoas que Jesus encontrou? Foram santos? Foram perfeitos? Jesus encontrou com prostituta, com ladrão, com cobrador de imposto. Jesus encontrou com pessoas, com adúlteras. Esse foi o tipo de pessoas que Jesus encontrou no caminho. E o que ele fez com essas pessoas pelo caminho? Ele botou para correr? Ele mandou tirar de perto dele? Não. As pessoas que andavam com Jesus se incomodavam com esse tipo de pessoas, mas Jesus nunca se incomodou. Quando elas tocavam em Jesus,
saía virtude. Quando elas encontravam com Jesus, recebiam da água da fonte da vida que não seca, que não cessa. Quando elas encontravam com Jesus, a sua vida era transformada. Quando elas encontravam com Jesus, os seus pecados eram perdoados e eles o seguiam por onde quer que ele ia. Então Jesus passava por a vida dessas pessoas e as transformava. E como isso era possível? Porque elas tinham acesso a Jesus. Muitas delas romperam multidões, mas nem todas puderam romper multidões. Os aleijados mesmo não tinha como, a não ser aquele que foi levado pelos seus amigos e entrou pelo teto de onde Jesus estava. Mas Jesus curou cego, Jesus curou aleijado, Jesus curou endemoniado. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus perdoa, Jesus ama. Se entregou numa cruz por amor a todos nós pecadores. Essa é a lição que Jesus nos deixa. Pois bem, o que você tem feito com o que você tem aprendido de Jesus? Qual tem sido o seu posicionamento diante daquilo que Jesus te deixa nas Escrituras registrado para nada mais, nada menos do que servir para você de exemplo? Nós lemos um livro e tiramos dele um conteúdo, um aprendizado. Não é verdade? Ou você lê um livro aleatório somente para você perder o seu tempo? Não. Você lê para aperfeiçoar a sua leitura, você lê para você conhecer mais a gramática, para você fazer uma boa redação, você lê para você armazenar conhecimento. Muitas vezes você lê para exercitar o seu cérebro, para ele não ficar preguiçoso. Não é diferente com aquilo que Jesus nos deixou. Se você não obedecer, se você não guardar o conhecimento do livro que você lê, você está perdendo o seu tempo. Então, Jesus nos deixou lições. Pessoas precisam encontrar a paz. Jesus ensinou como fazer. E depois que ele ensinou, ele fez o quê? Ele escolheu 12 discípulos para passear com ele. Foi para isso que Jesus escolheu 12 discípulos para ficar passeando? Não. Jesus disse, assim como eu fiz, vocês farão muito maiores do que eu. Vocês farão obras maiores. Vocês orarão pelos enfermos e eles serão curados. Vocês expulsarão demônios de pessoas e elas serão libertas. Eu vou para o Pai, mas eu deixo uma instrução a vocês. E dou todo o poder a vocês para exercerem este chamado. Estas pessoas que não encontram a paz, que se embriagam, que se drogam, que caem aí na gandaia achando que estão sendo felizes, quando na verdade estão tentando se enganar, porque eles sabem que isso é uma mentira. Mas eles dizem que é bom, claro. É a realidade deles, tem que ser bom. É tudo que eles têm. Mas eles precisam de alguém que vá até eles e diga: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Para todo lugar se vê falar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Várias dessas pessoas já escutaram isso. Mas é necessário algo diferenciado. É necessário que essas pessoas sintam, tenham convicção, tenham a certeza
de que elas serão recebidas nos braços do Pai, de que elas serão aceitas. Nós temos que ter muito cuidado com a maneira pela qual nós nos comportamos, com aquilo que nós falamos e com aquilo que nós fazemos, porque nós estamos sendo vigiados dia a dia, principalmente por essas pessoas. É necessário que essas pessoas, ao serem almejadas por nós, elas tenham a mesma confiança que Jesus passou. Jesus foi para o Pai e deixou os seus discípulos. A palavra de Deus diz que o lenço, que a sombra, que as palavras, que as ações dos seus discípulos, dos apóstolos, tinham mover e transformação na vida das pessoas. Porque eles simplesmente abraçaram a causa, deram ouvidos àquilo que Jesus tinha deixado por instrução e fizeram aquilo que ele tinha lhe dado e tinha ordenado. Não permita que as pessoas à sua volta passem apercebidas. Não permita que as pessoas à sua volta passem por você, saiam da sua vida sem saber que elas são amadas, que elas são importantes, que Deus se importa, que o desejo do coração de Deus é que ele venha ser salvo. Peça a Deus sabedoria. A palavra de Deus nos fala que o ganhador de almas, ele tem que ser sábio. Tem o momento certo de você ter uma palavra branda, tem o momento certo de você ter uma palavra mais alterada, mas a Bíblia nos fala que nós temos que corrigir em amor. É necessário ter amor, porque se você não tiver amor, e na primeira revolta daquela pessoa, na primeira palavra furiosa que aquela pessoa lançar sobre você, você vai fazer o quê? Eu lavo minhas mãos. E se Jesus lavasse as mãos para você? Porque eu tenho certeza que nem eu e nem você somos santos. Nós buscamos a santidade, mas nós não somos santos, somos todos pecadores. A diferença é que o meu pecado é diferente do seu, mas ambos são pecadores. A gente tem que orar todo segundo da nossa vida porque a gente peca a cada segundo. Então você imagina se Jesus falasse para o Pai: Pai, eu não quero mais. Eu lavo as minhas mãos para essa nação, para este mundo, para este povo. Eu não vou perder meu tempo salvando um povo rebelde. Um povo que quer me colocar nessa cruz. Não vou. Eu quero voltar para o meu conforto celestial. Mas não. Ele disse: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que faz. Se possível, Pai, afasta de mim, mas se não, seja feita a tua vontade. E ele morreu e ressuscitou por nós. Não mediu esforços. Ele, como homem, ficou tão perturbado que chorou, que suava sangue. Mas ele não desistiu. E ele disse: Tende bom ânimo, eu venci. E se eu venci, vocês também vencerão. Precisamos abraçar a causa de fazer a obra do Senhor. Precisamos colocar a mão no arado e não olhar para trás. Precisamos sentir alegria e gozo em fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Não importe com o que vão falar a seu respeito. Os escribas falavam para Jesus: quem ele pensa que é? Eles ficavam cochichando entre si. Ele quer ser Deus. Quem ele pensa que é? Vamos pegar ele. Vamos fazer ele cair em contradição. Vamos levar aquela mulher até ele. Vamos ver o que ele vai dizer. Eles ficavam aperreando, alfinetando Jesus, esperando que Jesus fosse se revoltar e se tornar na mesma laia, no mesmo nível que eles. Porém, Jesus, ele tinha um espírito diferenciado.
Teve momentos que Jesus teve que, sumir. Teve momentos que Jesus teve que respirar fundo. Ele abaixou e começou a riscar o chão. Aquilo ali era uma terapia para ele não explodir. Tem uma frase que diz: quando tiver com raiva, não abra a boca. Porque pode sair da sua boca palavras que pode ter um peso muito grande. E palavras ditas jamais voltam. Uma vez que ela sai, ela não volta. Por isso que a palavra do Senhor nos fala: ireis, mas não pequeis. Jesus pode ter ficado ali no seu limite, mas ele respirou fundo, escreveu algo ali no chão, riscou o chão, não se sabe o que ele fez, o que ele escreveu, mas ele não pecou. E foi sábia as suas palavras, porque a nossa razão, ela não vale de nada. Se você tem que escolher entre estar certo e magoar alguém ou ficar calado, escolha ficar calado. Porque até um tolo, quando se cala, se passa por sábio. Abra a sua boca para aquilo que edifica. Profetize sobre a vida de alguém. Profetize sobre o alcoólatra. Serás liberto deste vício. Profetize sobre o drogado. Serás liberto deste vício. Profetize sobre a prostituta. Serás liberta deste mal. Profetize sobre o endemoniado. Eu repreendo em nome de Jesus. Profetiza sobre a vida das pessoas, porque você tem este poder. A nossa palavra tem poder de bênção e maldição. Estas pessoas precisam encontrar a paz que só há em Jesus. E se prepare, porque quando você começar a se importar, a trabalhar pela vida de alguém, ela pode ficar bem pior do que ela já era. Mas isso é um teste para saber se verdadeiramente você está se importando com aquela vida. Se verdadeiramente você crê que Deus pode transformar, salvar, restaurar e curar. Se verdadeiramente você quer fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Coloque a mão no arado e não olhe para trás. Tem pessoas na escuridão precisando que você mostre o caminho, a verdade e a vida, que é nada mais, nada menos do que Jesus. Beijo, Jesus te ama. Fica esta pequena reflexão para o seu coração. E eu tenho um conselho para te dar. Levanta, acorda, desperta. O Senhor te chama. Quando te apresentares diante do Senhor, o que tu vai ter nas tuas mãos? Como será a tua coroa? Desperta. O Senhor nos chama. Seja forte e corajoso. Não temas, porque eu te ajudo. Eu sou contigo. Eu te capacito. Eu te dou as palavras certas na hora certa. Eu derramo sobre a tua vida o meu Espírito Santo, que faz a diferença, porque sem unção, nada podemos. Sem unção, sem presença de Deus, nós não somos nada. Mas com a presença de Deus e com a unção do Espírito Santo, nós somos imbatíveis. Porque nós temos poder para curar, para profetizar, para expulsar demônios. Nós temos poder para lançar palavras proféticas de bênção. E esse poder foi nos dado do céu. Beijo, Jesus te ama. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau.